Olá, meu nome é Gustavo Bassaco. Essa aqui é minha apresentação do trabalho de teoria de computação. É um trabalho sobre análise de algoritmos. Vou falar principalmente sobre complexidade de algoritmos. A notação O, Big O, né? Big O, a notação ômega e um pouco da notação θ. Vou falar também um pouco sobre divisão e conquista. Então, vamos lá. Primeiramente, o que seria um algoritmo? Bom, um algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos, regras, com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, resolução de problemas, cálculos, etc. Ou seja, ele é algo que foi criado com uma sequência finita de passos que, para cada determinada entrada, ele associa essa entrada a uma determinada saída correspondente. Então, ele é como se fosse uma receita de bolo, uma sequência de passos pré-definida pelo programador, e a saída vai determinar a resolução daquele problema. Então, onde entra a complexidade nessa história? Qual a importância do estudo da complexidade? É estudo, não estudado, escrevi errado. No estudo da complexidade, podemos encontrar a ordem de complexidade esperada para um algoritmo. Essa ordem irá nos dizer como ele se comporta conforme a entrada de um algoritmo aumenta, tendendo ao infinito. Possibilita analisar qual o melhor algoritmo para determinado problema. Bons algoritmos se aproveitam melhor dos avanços tecnológicos. Bom, vamos comentar aqui um pouco sobre... ele fala o seguinte aqui. Com o estudo da complexidade de algoritmos, a gente consegue saber qual o melhor, dentre aquele que a gente está analisando, melhor se comporta para entradas cada vez maiores. Então, o que a gente está olhando aqui não é num cenário de poucas entradas, do tamanho N de entradas ser pequeno. A gente quer saber aqui como um algoritmo se comporta conforme a entrada aumenta. Porque é ali que está o perigo, ali que está a dificuldade. Porque quanto maior for a entrada, mais tempo e mais complexo é para você resolver aquele algoritmo. Então, é esse problema que a gente está querendo resolver. Por que bons algoritmos se aproveitam melhor, né? Vou mostrar aqui daqui a pouco. Bom, aqui tem uma tabela que mostra dois métodos para resolver um problema de matrizes. Se eu não me engano, esse aqui é para encontrar a determinante. Temos aqui N no lado esquerdo, que é a ordem da matriz. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 10, 20, até 40. Aqui temos o método de Cramer, método matemático que pode ser implementado em um algoritmo, em um computador. Ali temos as estimativas de tempo que demora para esse algoritmo ser executado em um computador. Aqui não especifica qual computador, mas é só para a gente ter uma ideia. A gente pode ver que quanto mais cresce, esse tempo de resposta, né, de saída do algoritmo, né, do computador, ele vai para o infinito, chegando a ter 5 vezes 10 a 33 séculos. Isso é muito, muito, muito tempo. Eu não consigo nem dimensionar isso na minha cabeça. Agora, enquanto isso, o método de Gauss, para o mesmo conjunto de entrada, né, pelo mesmo tamanho, a ordem da tabela, a gente consegue ver que o tempo aumenta muito mais devagar. A gente consegue ver que, conforme esse N vai crescendo, o tempo de execução desse algoritmo permanece baixo. Ele tem uma resposta muito melhor, muito mais otimizada, certo? Então, através da análise de complexidade, a gente poderia dizer que o método de Gauss ele é o mais indicado para a resolução de matrizes, de determinantes de matrizes. Aqui é o número máximo, né, de um problema resolvível, por exemplo. Numa complexidade de tempo log de 2 a n, log de n na 2, né, na base 2, o tamanho do problema resolvido numa máquina lenta, aqui ele está botando genericamente,
Mas supondo aqui que temos uma máquina lenta e uma máquina rápida. Essa máquina rápida, ela é 10 vezes mais rápida do que uma máquina lenta. Então, para um problema de complexidade log de n na base 2, temos que numa máquina rápida, a gente conseguiria fazer x a 0 elevado a 10 vezes mais do que na máquina lenta. Agora, quando é um problema linear, por exemplo, aquele complexidade de tempo x, enquanto na máquina lenta a gente consegue fazer x1, na máquina rápida a gente consegue fazer 10 vezes x1, então 10 vezes mais rápido. É linear, certo? Então é de se esperar isso. N log n na base 2, x2 a gente faz enquanto a gente faz x2 na máquina lenta, a gente faz 10x2 para x2 grande. Ou seja, continua sendo 10 vezes mais rápido, em casos que x tende para infinito. E na complexidade quadrada, n ao quadrado. Enquanto na máquina lenta a gente faz x de x3, na máquina mais rápida a gente vê que não é mais linear, certo? A gente aumentou 10 vezes o sistema, né, a máquina ficou 10 vezes mais rápida, mas a resolução do sistema em si, o tempo de resolução, ele não aumentou 10 vezes, aumentou só 3,16 vezes. E conforme você vai aumentando esse exponente, né, que é uma complexidade polinomial, quando vai para n ao cubo, ele vai ser 2,15 vezes mais rápido apenas. Então, o que a gente pode notar? Que conforme a complexidade de um algoritmo aumenta, mais a máquina, mais os avanços tecnológicos de uma máquina, menos eles são perceptivos no tempo de execução de um algoritmo. Então a gente pode ver que um algoritmo otimizado com uma complexidade menor, ele consegue se aproveitar muito mais de um avanço tecnológico, de hardware, por exemplo. Ali para uma exponencial, 2 elevado a n. Podemos ver que fica praticamente igual, certo? Fica mais 3,3, que é quase nada. Dá para até desprezar. Então a gente consegue ver que num algoritmo com ordem de complexidade exponencial, por exemplo, 2 elevado a n, 3 elevado a n, tanto faz, quase tanto faz, você usar uma máquina 10 vezes mais rápida ou uma normal. Porque o problema é tão complexo que esse pequeno avanço, né, pequeno entre aspas, de 10 vezes mais rápido na máquina, não consegue acompanhar o crescimento exponencial da complexidade no tempo, a assíntota nesse problema no tempo. Aqui é só um exemplo do tempo de execução, né, complexidade do algoritmo e tempo de execução. Como um problema por exemplo, assim, a complexidade de tempo de complexidade log de n na base 2. Em 1 hora a gente conseguiria resolver esse tanto para esse tanto de entrada, certo? E podemos ver aqui que uma complexidade exponencial, a gente não consegue aumentar tanto essa entrada, porque ela é exponencial, ela não a complexidade dele vai para o infinito muito rapidamente. Então a gente não consegue calcular isso tão rápido. É só isso que quer mostrar aqui. Mas então, o que seria a complexidade? Bom, a complexidade de um algoritmo é o esforço computacional realizado por um computador sobre um conjunto de entrada, digamos de um dado tamanho, para calcular a saída desse algoritmo a essa dada entrada. A gente pode classificar nas 3 principais notações. A principal mesmo é a notação Big O. É a notação mais utilizada para expressar a ordem de complexidade de um algoritmo. Com base nela, é possível ter uma ideia do desempenho de um algoritmo. Essa notação também é conhecida como pior caso ou complexidade pessimista. A ideia principal da notação O é que com ela a gente consiga ter um limite superior para a complexidade de um problema.
Ou seja, através dela, a gente consegue olhar para um problema e saber como que ele cresce através do tempo, o seu pior caso. Ou seja, a gente espera qualquer coisa pior, não, qualquer coisa menos pior do que aquela notação, aquela função, que é uma função, certo? Aquilo lá seria o limite superior do tempo de execução de um algoritmo para dar a entrada. A notação ômega é uma notação pouco utilizada, até porque não faz muito sentido. É uma notação que serve para mostrar o melhor caso, ou seja, a gente vai analisar qual é o melhor caso de um algoritmo, qual é a ordem de complexidade desse melhor caso. E, bom, é só isso. Notação θ. Notação θ é conhecida como complexidade média, pois leva em consideração a possibilidade de cada caso ocorrer. Ou seja, eu vou fazer um somatório da complexidade de cada entrada vezes a sua probabilidade de acontecer. Então eu vou ter uma coisa bem doida aqui, porque eu vou conseguir saber como que esse algoritmo, como ele se comporta na prática. Essa notação θ ela é utilizada muito para pesquisa mesmo, não muito no dia a dia. A principal notação que a gente usa no dia a dia é a notação O, porque a gente está interessado no pior caso possível, porque a gente não tem controle sobre os dados de entrada na maioria das vezes. Então é mais interessante para a gente conhecer a notação Big O de um algoritmo. A gente pode pesquisar a complexidade de um algoritmo de duas formas, com métodos empíricos e métodos analíticos. Bom, os métodos empíricos normalmente são feitos. Deixa eu ver aqui. A complexidade é uma medida de tempo de execução e de quantidade de memória exigida para a realização da tarefa. Chamamos, respectivamente, complexidade de tempo e de espaço, certo? A gente tem duas complexidades, a complexidade de tempo e de espaço. A de tempo é o tempo de execução de um algoritmo e o de espaço é o espaço requerido por um algoritmo. A de espaço a gente não usa tanto porque, normalmente, a gente consegue otimizar isso reaproveitando o espaço que a gente usa no computador. E também, cada vez mais a gente não tem tanta restrição de espaço com os avanços de hardware. Então, isso não é tão importante quanto a complexidade de tempo. A complexidade de tempo é a coisa mais importante para a gente, no nosso estudo. É possível estudar a complexidade de algoritmo de maneira empírica ou analítica. Onde a empírica é realizada uma série de simulações para medir o tempo de execução. É exatamente isso. A gente pega um algoritmo em uma determinada máquina, executa com diversas entradas, faz uns cálculos estatísticos para saber qual a complexidade daquilo, qual é o tempo de execução daquilo. Bom, aqui já podemos notar um problema. Essas simulações dependem diretamente da máquina que foi testada. O resultado dela é muito enviesado, certo? E não é totalmente generalizado, porque está dependendo muito da máquina. Então, o que acontece? A gente usa métodos analíticos. Os métodos analíticos eles são embasados na matemática e, através dele, a gente consegue generalizar que aquela complexidade é uma complexidade geral, intrínseca daquele problema. E ela pode ser usada para qualquer programa rodar em qualquer máquina. A gente pega, para saber a complexidade, a gente pega uma operação fundamental. Para medir a quantidade de trabalho realizado por um algoritmo, costuma-se escolher uma operação chamada operação fundamental. A operação escolhida como fundamental deve ser tal que a contagem de números de vezes que ela é executada expresse a quantidade de trabalho do algoritmo, dispensando outras medidas. Por exemplo, a gente está querendo saber o tamanho de uma lista. Uma lista. O que a gente vai ver? A gente vai fazer, em vez de contar cada passo pequeno de algoritmo, que isso também depende muito da implementação que o autor quis fazer, né, do algoritmo, a gente vai pegar só a parte principal daquele problema. Qual a parte principal? Bom, se a gente está querendo saber o tamanho de uma lista, a gente vai fazer comparações para ver se a gente já chegou na posição final. E incrementando o tamanho, né, que a gente vai retornar para o usuário. Essa comparação pode ser usada, nesse caso, como
é a operação fundamental. Normalmente, a gente tem uma operação fundamental para um algoritmo, mas nada impede de que tenha mais. Só que o cálculo fica um pouco mais complexo, mas ele também existe algoritmos com mais de uma operação fundamental. Cota assintótica superior, CAS. Bom, uma cota assintótica superior é uma função que cresce mais rapidamente do que a outra. Permanece acima a partir de certo ponto. Por exemplo, a função quadrática 3n ao quadrado cresce mais rapidamente do que a função linear n mais 5. Dizemos que a função quadrática 3n ao quadrado é cota assintótica superior para a função linear n mais 5. Do mesmo modo, a função exponencial 2 elevado a n é cota assintótica superior para 3n ao quadrado. Aqui está uma ilustração que a gente tem que ter uma ideia de uma cota assintótica superior. Bom, a partir desse ponto, a gente consegue ver aqui, para toda a entrada n, a função g de n, ela domina a função f de n. Então, a gente define que g de n é uma cota assintótica superior para f de n. Porque para todos os valores depois desse certo ponto, f de n é sempre menor do que g de n. Notação, ó. Define-se f de n é g de n, c e somente c. Para alguma constante c pertencente a reais positivos, c g de n é cota assintótica superior para f de n. Isso é, existe pelo menos um c pertencente aos reais e existe pelo menos um n0 pertencente aos naturais, tal que, para todo n maior ou igual a n0, f de n é menor ou igual a c de g de n. O que significa isso? Eu vou mostrar aqui, depois eu leio. Bom, significa que a partir de um certo n0, e para todos os n's maior do que zero, c de f de n é uma cota assintótica superior a g de n. Ela sempre vai ser maior até o infinito do que g de n. Então, podemos dizer que o O de g de n é c de fn. Não, é isso mesmo. O que significa que, para n suficientemente grande, g de n é uma cota superior para f de n, com um fator constante. Isso é, existe com constantes c, e n0 traz que para valores de n não menores que n0, o valor de fn é sempre menor que o valor ao produto c vezes g de n. Notação θ, complexidade média. De maneira geral, a complexidade média, ou esperada, de um algoritmo é denotada como a complexidade média de A ou aval NA. É o valor médio de seus desempenhos sobre todas as entradas com tamanho n, usando-se como peso a probabilidade da ocorrência de cada entrada. Ou seja, a complexidade média vai ser o somatório de cada probabilidade de cada entrada vezes o desempenho daquela entrada, a custo ou complexidade daquela entrada. Onde prob B é a probabilidade de ocorrer a entrada D no conjunto Dn. Notação média, complexidade média, quer dizer. A complexidade θ define um limite assintótico exato, a menos de constantes. Por exemplo, as funções quadráticas 7n ao quadrado mais 13 e g de n ao quadrado mais 3 crescem com a mesma rapidez a partir de certo ponto. Diz-se que f de n é θ de g de n. Ok. Em geral, diz-se que f de n é θ g de n, c e somente c. Existe um c e um d pertencentes a reais positivos, e existe n0, existe pelo menos um n0 pertencente a naturais. Para todo n maior ou igual a n0, c vezes g de n
é menor ou igual a Fn e Fn é menor ou igual a dg de n. Isso significa que existem constantes C e D reais positivas e n0 pertencentes naturais, tais que, para todo valor de n maior ou igual a n0, o valor de Fn está entre os produtos C de G de n e D de G de n. Aqui está mostrando essa figura. A partir de certo ponto n0, você consegue multiplicar por uma constante d a função g de n, tal que ela seja uma cota assintótica superior, e deixar multiplicar essa mesma função por outra constante c, para que ela seja uma cota assintótica inferior. Aí você garante que essa f de n está entre esses dois valores. É isso que quer dizer. Mas como é feito o cálculo? A complexidade de um algoritmo é a soma das complexidades de cada parte que compõe. Porém, se fôssemos considerar a soma exata de cada parte, teríamos um problema. Teríamos informação demais. E seria mais simples apenas olhar para partes mais custosas do algoritmo para saber seu desempenho. O que significa? É que, para que a gente vai querer saber exato qual a complexidade do algoritmo? Bom, isso depende muito da implementação também. A gente quer saber como esse algoritmo intrinsecamente se comporta. Qual a parte mais custosa dele? Como ele cresce no tempo? Se a gente está olhando para o infinito, quando n tende ao infinito, quando a entrada fica muito grande, não importa saber exatamente cada pequena quantidade. Importa saber qual é a maior contribuição, qual a parte mais importante naquela complexidade. Absorção. A complexidade de uma parte pode ser absorvida pela complexidade de outra parte. A ideia é que a segunda domina a primeira, dando a contribuição principal para a soma. Uma complexidade é absorvida por outra, por exemplo, se ambas são polinomiais, mas na mesma variável. Nesse caso, a complexidade de menor grau é absorvida. Assim, n é absorvida por n ao quadrado. Também, n log n é absorvida por n ao quadrado. A ideia de absorção é que uma função cresce mais rapidamente do que a outra, de maneira assintótica. Aqui acho que ficou bem claro, né? Porque a gente tem duas funções. Por exemplo, no algoritmo, parte dele a gente consegue executar de maneira linear, ou seja, n, e outra parte, por exemplo, a gente está demorando n log n para executar. Bom, sabemos que para entradas, quando n tende ao finito, n log n cresce muito mais rapidamente do que n. Então, a gente pode dizer que n log n absorve n. Então, a gente, quando for denotar isso na notação O, por exemplo, a gente coloca lá O de n log n. Por quê? Porque n log n absorveu n, pois n log n cresce muito mais rapidamente do que n. Componentes disjuntivas e conjuntivas. Bom, temos dois tipos de componentes de um algoritmo. São as conjuntivas e disjuntivas. Uma componente conjuntiva será aquela que sempre será executada em qualquer execução de um algoritmo. Ela não depende do valor de saída de outra parte ou de entrada de outra parte do algoritmo. Já as disjuntivas, elas dependem sim. Em certas ocasiões elas serão ou não executadas. É o exemplo de um if-else, né? É um if-else que depende de um valor de entrada. De maneira geral, como uma notação Big O utiliza o pior caso, a gente pega o pior cenário, ou seja, quando a gente entra naquele if. Então, meio que tanto faz. Se tem ali uma parte do algoritmo linear n, e temos uma parte if-else que tem n log n como complexidade, não importa. A notação Big O, a gente vai usar o n log n como complexidade, porque a gente está usando o pior caso, certo? Então, faz sentido. Aqui temos as principais
complexidades, né, que a gente usa. Complexidade constante, por exemplo, uma atribuição, o if-else, uma... isso, adição, n log n, normalmente divisão e conquista. Ah, não, esse aqui é log n, esse aqui normalmente é também divisão e conquista, né? A gente vai dividir o problema em várias partes, depois resolver cada separadamente. Raiz de n, linear, que é n, n log n ao quadrado, né, que isso aqui é polinomial, a exponencial e a fatorial. Sempre que, por exemplo, temos uma parte n e a outra raiz de n, no Big O, a gente vai usar a que cresce mais rápido, ou seja, nesse caso, n vai ser a dominante. Ela vai absorver a raiz de n. Os conceitos de absorção e máximo assintótico em ordem são motivados pelas ideias de reduzir a complexidade de um algoritmo às ordens das suas partes, originando algumas simplificações, já que não estamos interessados em valores exatos. É isso que eu disse acho que foi no meio da apresentação. A ideia de um componente de algum algoritmo absorver outro aplica-se quando ambas são executadas. Para o caso de alternativas, quando se executa uma hora ou outra das componentes, aparece a ideia de máximo assintótico em ordem. A complexidade de uma parte pode ser absorvida pela complexidade da outra. A ideia é que a segunda domine a primeira, dando contribuição principal para a soma. Eu preparei alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui três funções. A primeira temos apenas uma função que retorna a soma de todos os valores do vetor. E como seria o cálculo, né? Essa linha tem complexidade constante, porque uma atribuição tem tempo de constante de complexidade. Aqui a gente não está preocupado com quanto tempo, quantos passos são necessários para fazer uma atribuição. Não. A gente sabe que isso é indiferente da entrada. Qualquer atribuição ali vai ser, normalmente é igual. A gente não está interessado, a gente sabe que isso é linear. Então, a gente chama isso de O de 1, porque O de 1 é uma notação que significa que essa operação é constante. Já essa aqui, não, isso aqui é uma iteração, né? A gente vai percorrer todo o vetor V. Então, a gente chama isso de O de N. Por que O de N? Bom, porque a gente está percorrendo um vetor de N elementos, e para cada elemento a gente está fazendo uma soma. A gente vai somar N vezes. Então, a gente vai fazer N passos, certo? Por isso a complexidade disso é N. E aqui, que é de constante também, porque o retorno de uma função inteira também não depende muito do resultado. Ela sempre é constante, é só um retorno, certo? É constante. Não importa qual é o valor exato, importa se ele cresce ou não de maneira assintótica. Essa aqui exibe a raiz quadrada. Não, a matriz quadrada, né? Tipo, uma ordem quadrada. Ela só vai imprimir na tela. Uma dica aqui é a gente sempre olhar. Esse aqui deve estar errado, esse algoritmo, porque eu não declarei o I e o J. Esse aqui. I igual a zero e J igual a zero. Aqui a gente pode apenas olhar para os maiores termos. Que a gente olha, bate assim o olho. Pô, essa aqui é a parte que vai ser mais complexa no algoritmo. A gente tem um for dentro de um for. A gente viu que esse for tem complexidade n. N aqui é a ordem, né? Esse aqui tem complexidade n, que depende da ordem. E esse também tem complexidade n. Então a gente vai fazer o quê? Isso aqui é uma complexidade de O de n ao quadrado. Esses dois for alinhados. E não importa, né? Como a complexidade
n ao quadrado cresce muito mais rápido do que uma constante, que nem constante não cresce, ela absorve essa constante, mesmo caso que acontece aqui. Então, o O fica n ao quadrado. Aqui eu fiz um exemplo que é a junção dessas duas funções. Temos essa parte n ao quadrado e essa parte O de n. O que acontece é que o n ao quadrado ele absorve o O de n. Então, essa função toda aqui, ela também é O de n ao quadrado, como eu expliquei nos slides. Agora eu vou falar um pouco sobre divisão e conquista. A estratégia de divisão e conquista para a resolução de problemas por meio da decomposição e recombinações fornece um método poderoso e versátil para projetos de algoritmos. Alguns exemplos ilustrando a grande aplicabilidade de divisão e conquista podem ser dados por algoritmos. Busca em tabelas, como busca sequencial e binária, classificação, como classificação de seleção, selection sort, por intercalação, merge sort, e por particionamento, quick sort, para seleção, para determinar máximo e mínimo, o canésimo máximo, busca binária, certo? A partir da divisão e conquista, opera decompondo um problema em subproblemas independentes, resolvendo-os e combinando-os as soluções obtidas em uma solução para o problema original. Isso é, um processo recursivo de decomposições e recombinações. Aqui temos um exemplo, ó. A solução de cada um, né, influencia na outra. Esse aqui é o algoritmo merge sort. Inclusive, eu fiz um vídeo de cada um dos 6 algoritmos principais para ordenação de um vetor, lá no meu canal, Gustavo Bassaco, no YouTube. O merge sort, ele pega e divide essa lista, esse vetor, em subvetores. Primeiro ele vai dividir aqui em 2, depois em 2, até chegar no caso base. E ele começa a etapa de merge. Na etapa de merge, ele pega o maior, bota na frente, e o menor vai depois concatenando. Mesma coisa aqui. Subvetores e fez o merge. Agora faz o merge entre esses dois. Esse, depois esse, depois esse, depois esse. Faz o mesmo depois aqui desse lado. E também depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tem lá explicado passo a passo no meu canal. Se quiser dar uma olhada, é bem interessante. Exemplo 2, soma. Bom, ele também faz a mesma coisa, divide em subvetores, né? Subvetores mesmo. E depois, o caso base, ele só faz a soma de 2 em 2, até conseguir a soma final. E busca binária, essa é interessante, porque a busca binária, em vez de ser linear, né? Você vai 1, 2, 3, 4, 5. Quando você quer saber um número específico, seja se essa lista está ordenada, você consegue quebrar ao meio cada interação do problema, da lista. Então você consegue uma ordem de complexidade log n, o que é muito, muito eficiente. Depois da complexidade constante, a log n é a mais top da balada que existe. Bom, essa foi a minha apresentação. Obrigado.